Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui vou fazer a análise da vitória do Corinthians por 3-0 contra o Fluminense. Um amasso, um jogaço do Wesley, fez um golaço. E é isso, vou fazer a análise aqui, mas antes de tudo solta aí a intro. Então vamos lá, primeiro falar como é que foram os gols. Primeiro gol da partida, uma roubada de bola que o Cano perde a bola no campo de defesa. Já começa errado aí o Fluminense, né? Que o Cano tava fazendo ali na armação. E não foi o único erro do Cano ali na saída de bola. Mas ele é culpa do Cano, lógico, por ter errado. Mas principalmente não faz sentido ele estar ali, né? Aí tem que ter essa correção de posicionamento do Diniz. Não existe o Cano tá dentro da área armando o jogo. O Cano tá ali no meio de campo armando o jogo. Cano tem que ficar o mais longe possível da sua defesa, porque é um cara que vai estar toda hora pensando em fazer gol. Então, é um cara que, pô, meio lógico, né? Não colocar o Cano na armação. E ele tá um grande erro na minha visão do Fluminense. Ele perde a bola, o Wesley finaliza de longe, teve até um pequeno desvio, matou completamente o Fábio, faz ali 1-0. E o segundo gol, cara, é pra praticamente encaminhar a vitória do Corinthians no final do primeiro tempo. Um golaço, ele sai driblando 2-3, deixa o Manuel no chão, depois dá outro drible deixando o Felipe Melo no chão e faz o gol. Um golaço absurdo, principalmente pelos dribles do Manuel e no Felipe Melo. Um gol, assim, surreal a jogada do Wesley. E aí o gol do Kaká já mostrou que o Fluminense estava desatento e realmente mereceu tomar essa lapada aí do Corinthians, porque você sai perdendo por 2-0, vai pro intervalo, tenta corrigir os erros. E com 2 minutos depois você já toma o terceiro. Aí ele acabou o jogo, basicamente, né? E, enfim, erros do Fluminense que o primeiro é culpa do Cano de ter perdido a bola. O segundo, ele faltou velocidade para marcação. E o terceiro é ridículo tomar um gol, tá perdendo por 2-0, logo no segundo tempo tomar um terceiro de bola parada ainda. É muita desatenção. Enfim, destaques do Corinthians, já vale destacar que o Antônio Oliveira foi corajoso, colocou o Carlos Miguel no gol, tirou o Cássio, e o Carlos Miguel é impressionante o tanto que ele é alto, o tanto que ele passa segurança. Não foi muito exigido, eu só me lembro de um chute, basicamente, que foi em cima dele ainda e ele defendeu. Mas é um cara que passa mais confiança, né? Então, os caras sabem que se dá qualquer chutinho, o Carlos Miguel vai defender. Um cara que é muito alto. Pra você fazer gol nele, você vai ter que tirar muito e aí a chance de chutar pra fora é alta, né? Tanto é que eu vou trazer as estatísticas e chutes no gol, que nem eu falei, eu só me lembro de um do Fluminense. O resto tudo foi pra fora. Isso porque ele chutou pouco ainda, né? Só na reta final, no desespero, que ele chutou algumas, mas sem muito perigo. O Fagner jogou bem também, meteu uma bola na trave quando já tava 3-0. Se ele faz aquele gol, desviou no Martinelli, né? Félix Torres bem. O Kaká muito bem também, fazendo um gol lá na frente também. O Hugo defensivamente conseguiu ir bem também. O Garro, eu gosto demais do Garro, canhotinho, habilidoso, tem visão de jogo. O Ranieri também foi bem. O Breno Bidon, muito bem, surpresa nesse meio de campo, o cara que é da base, né? Pisando na área, distribuindo o jogo, marcando bem também. O Pedro Henrique saiu machucado logo no início do jogo, né? O Romero foi meio discreto. Em compensação, o Wesley foi o craque da partida disparado. O primeiro gol já foi muito bonito e o segundo é uma pintura. O segundo gol dele é, acho que desse Brasileirão é pelo menos top 3 dos mais bonitos. Não é aquela jogada plástica que é uma bicicleta, que é um voleio, que é um chute na gaveta, mas é uma jogada individual que é absurda, driblando todo mundo, a defesa inteira, deixando o Manuel, o Felipe Melo no chão, fazendo gol, assim, numa tranquilidade muito grande, passando pela defesa inteira do Fluminense. Aí entraram o Mateuzinho mais aberto, o Paulinho entrou no meio de campo, o Mosquito entrou e depois sentiu, né? Entrou o Matheus Bidu na esquerda e o Biro já na reta final também. Pelo lado do Fluminense, o Fábio não tem culpa, o primeiro gol não tinha o que fazer. Aliás, primeiro é porque o desvio, a bola foi forte ainda, acabou indo mais pro canto ainda. É muito difícil fazer a defesa. Segundo, cara a cara, muito difícil com o Wesley. E o terceiro que foi de cabeça, ali a culpa não é dele, ali a culpa é da defesa. Então o Fábio tomou 3 gols, nenhum foi culpa dele. E ainda fez outras defesas interessantes. O Guga foi mal, o Manuel foi mal, o Felipe Melo foi mal. Eu achei que na armação de jogo o Felipe Melo
foi bem até, com bons passes, mas o gol do Wesley, o segundo ali, passando pelo Manuel e pelo Felipe Melo, destrói completamente a atuação da linha de defesa inteira. O Marcelo, com a bola no pé, foi até que bem, mas defensivamente também não conseguiu fazer muita coisa. O Martinelli também errou muitos passes. O Lima abaixo, o Ganso sumido. O Marquinhos, eu acho que desse time do Fluminense esse ano talvez a única notícia boa, o achado do Marquinhos, que é muito bom jogador, muito versátil, tanto na ponta direita, quando precisa ir pro abafa, ele vai pra lateral direita também, dando muito perigo. Enfim, Marquinhos foi até que bem. O Arias sumido, isso é raro. O Arias normalmente é um motorzinho desse time do Fluminense e foi mal no jogo. É raro falar isso, mas essa que é a verdade. E o Cano também, já faz um tempo que tá mal e ainda entregou o primeiro gol. E aí vai muito na conta do Diniz também. Eu elogio pra caramba do Diniz, que eu gosto dele, mas essa atuação do Fluminense foi patética. E o primeiro gol, principalmente, não existe o Cano vir querer sair jogando. Velho, eu sei que o Fluminense gosta de ter a bola, mas aí você coloca caras que tem característica de distribuir o jogo, aparecer pro jogo, ter uma mínima qualidade. O Cano é um cara que chuta do meio de campo, não é um cara que vai sair distribuindo. Então, velho, deixa o Cano lá na frente, ignora que o Cano tá jogando, trabalha a bola com os outros 9, mas deixa o Cano lá na frente. O Cano veio buscar jogo, errou nesse gol do Corinthians e ainda deu sorte em outra bola que ele errou na saída e quase saiu o gol do Corinthians também. Então, é culpa do Cano, mas também é culpa do Diniz que tem que corrigir isso, né? Não existe o Cano vir na linha de defesa, vir no meio de campo querer armar jogo. O Cano tem que ficar o mais longe possível dos outros jogadores, porque senão ele vai fazer besteira. O Diogo Barbosa entrou bem na esquerda. É um cara que o Marcelo é muito melhor, lógico, mas o Diogo Barbosa é muito mais rápido, tem mais vigor físico. O Felipe Andrade entrou na zaga, mais ou menos também. O Renato Augusto entrou no meio de campo, também errou em algumas coisinhas. O Terans tem muito pouca minutagem, sendo que é um cara que é muito bom, podia ser muito mais importante para esse time do Fluminense. E o Cano foi tão mal que o Diniz preferiu colocar um meio-campista como falso 9 do que deixar o Cano. E aí entrou o Terans mais centralizado. E o Douglas Costa entrou também, entrou bem, produziu boas jogadas, mas não conseguiu ser eficiente para transformar em gol. Aí as estatísticas, ó, 17 chutes do Corinthians, sendo 7 a gol, então 4 ainda pararam no Fábio. Mostra que o Corinthians teve um volume bem interessante e o aproveitamento de finalizações foi boa. A cada 2, 3 chutes, pelo menos uma ia no gol, mostra que a pontaria estava em dia. Do Fluminense, 13 chutes, sendo só 2 a gol, que foi o que eu falei. A única defesa que eu me lembro que exigiu um pouquinho do Carlos Miguel foi um chute de longe, quase que no meio do gol. E as outras todas para fora, um aproveitamento de cada 6, 7 chutes, só uma vai no gol. Então a pontaria pesou muito também. Posse de bola 70% a 30%, característica de cada time, mas o Fluminense com muita posse de bola, mas produzindo pouco. Só 2 chutes a gol, sendo que a maioria desses chutes aqui todos vieram no segundo tempo. Primeiro tempo, o Corinthians não tinha muito a bola, mas quando tinha era muito perigoso. Aqui, ó, a quantidade de passos, o Fluminense teve praticamente o triplo, cara. Praticamente o triplo, mas em questão de chances claras, o Corinthians estava mais perto de fazer o quarto do que o Fluminense de fazer o primeiro. Faltas 15 para cada lado, tendo 4 amarelos para o Corinthians, 2 para o Fluminense. Escanteio 6 do Corinthians, 8 do Fluminense. Com esse resultado, o Corinthians na 13ª colocação com 4 pontos, né? Até o momento empatou com o Galo, perdeu para o Juventude. Depois, qual que foi o outro jogo do Corinthians? Perdeu. O Corinthians perdeu pro. Cara, pra quem que o Corinthians perdeu? Pô, tô ruim de memória. Vou ver daqui a pouco. E aí a ganha esse do Fluminense. Então, empatou com o Galo, perdeu pro Juventude. O outro foi. Pô, caraca, velho. Não tô conseguindo buscar. Foi o. O. Bragantino? Não. Deixa eu conferir aqui. Tô curioso agora. Foi o Bragantino, isso mesmo. Bragantino. Busquei bem. Enfim. Então até o momento empatou com o Galo, perdeu para o Juventude, perdeu para o Bragantino e agora vence do Fluminense. Então dá para perceber claramente que jogando em casa na Neoquímica Arena o Corinthians é forte, sai, acaba sofrendo, né? Então empatou com o Galo, um Galo que está muito forte, não atuou ali em segundo, com boas atuações, amassou o Cruzeiro, outra vitória convincente contra o Cuiabá. Enfim, aí perde para o Juventude fora de casa, era um jogo que dava para buscar pontos.
perde pro Bragantino fora, também o Bragantino começou bem o Brasileirão, e agora ganha do Fluminense. Então é um início que os 3 primeiros jogos decepcionaram a torcida do Corinthians, até porque não tinha feito nenhum gol, mas empatar com o Galo é um resultado bom, mesmo jogando em casa, o Galo é mais forte. Perder para o Juventude fora é um resultado que é ruim, mas por ser fora de casa dá para entender. O próprio Atlético Paranaense foi lá e empatou, mas dava para o Corinthians ter tirado mais pontos. Para o Bragantino fora, normal, e agora ganha do Fluminense. Então, desses 4 jogos, eu sei que a torcida do Corinthians esperava mais, mas na prática, em questão de resultados, o único que foge um pouquinho é contra o Juventude. O resto, resultados normais, nada fora do comum. A questão é que não tinha feito nenhum gol, né? Isso que pesava. Já o Fluminense empatou com o Bragantino em casa, um jogo que era para ter vencido. Abriu o placar, acho que abriu 2-0, né? E tomou um empate. Abriu 1-0, tomou a virada e aí empatou, né? Aí ficou 2-2. Depois, perdeu. Putz, eu sou ruim de memória, vou ter que ver aqui mesmo. Empatou com o Bragantino, perdeu pro Bahia fora. Aí ganhou do Vasco, o clássico, mas o Vasco também já em crise, mal começou o campeonato já em crise. E agora perde pro Corinthians. Então esse início do Fluminense não é muito bom, né? Empatar com o Bragantino em casa, pelo que foi o jogo, ter tomado 2 gols logo no início do segundo tempo, dava para ter vencido. Perder pro Bahia fora, normal, né? Mas saiu vencendo e não conseguiu controlar o jogo. Aí ganha o clássico contra o Corinthians e agora toma essa lapada do. Ganha o clássico contra o Vasco e agora toma essa lapada contra o Corinthians. Então, início também não muito bom do Fluminense. As duas equipes começaram um pouquinho abaixo das expectativas, principalmente o Fluminense, por ser o atual campeão da Libertadores. Não à toa já estão questionando o cargo do Diniz. E pela atuação, realmente, eu acho justo esses questionamentos, mas o cara é atual campeão da Libertadores, tem que ter paciência também. Se deu certo ano passado, pode demorar um pouquinho para engrenar, mas tem que ter confiança no trabalho. Agora, um fato é, tem que ter jogador mais jovem. Se olha para esse time do Fluminense, o Fábio é velho, o Manuel é velho, o Felipe Melo é velho, Marcelo é velho, o Ganso é velho, o Cano é velho. Então, pelo menos metade do time tem mais de 30 anos. E aí ainda faço o Alexander, afasto o John Kennedy, são jogadores que dão uma vitalidade muito grande que foram afastados. Então o Cano muito mal, coloca um John Kennedy é outra coisa, ao invés de um falso 9 usando Terence. Se você tira o Lima e coloca o Alexander, é mais qualidade nesse meio de campo. Então, são caras que foram afastados por indisciplina, mas dentro de campo fazem muita falta pro Fluminense. Essa que é a verdade. Tudo bem ter jogador experiente, mas você também tem que ter esses caras mais novos para compensar. Até tem o Ares, tem o Martins, mas tem que vir do banco também outras opções. Porque entre o Diogo Barbosa que é experiente, o Felipe Andrade é zagueiro, então não vai conseguir produzir jogadas de gol. Renato Augusto também indo para reta final de carreira. O Terans aí sim, é um cara que é meia idade, deve ter o que, uns 27, 28, e o Douglas Costa indo pro final de carreira também. Então falta jogador jovem e ainda afasta 2 dos que seriam peças importantíssimas. Não se ajudaram, né? Tanto os caras e tanto por ter afastado eles que fazem muita falta. Por outro lado, baita vitória do Corinthians. Craque da partida, não precisa nem falar muita coisa, é o Wesley, né? Aquele segundo gol dele, decretou isso ainda no primeiro tempo. Enfim, e é isso, baita vitória do Corinthians e que tremenda derrota do Fluminense. Gostou do vídeo, deixa o like, não gostou, deixa o dislike, comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. E fica como sugestão os meus outros 2 canais, tá? Que é o Berg Tips, canal de apostas, e o JP21 Grêmio, que é o meu canal sobre o Grêmio, que é o time que eu torço, né? Eu vou ver se eu consigo colocar no card aqui em cima. E é isso, tá ok? Foi esse o vídeo. Lembrando que ontem também eu já fiz o vídeo da análise da vitória do Botafogo contra o Flamengo, tá aí no canal para quem quiser assistir. Foi esse o vídeo, valeu e falou.